Olá, bem-vindos ao programa Papo Saúde. Hoje vamos abordar sobre o programa Farmácias Viva e Fitoterapia, um projeto do SUS que tem como objetivo integrar a fitoterapia como opção terapêutica aos programas existentes nas unidades de saúde. A nossa equipe visitou a Farmácia Viva instalada no posto de saúde Gotardo Peixoto, no bairro Damas. Confira. Você certamente já fez uso de plantas para chás ou até mesmo em outros tratamentos de saúde, não é mesmo? Essa é a chamada fitoterapia, um método que utiliza as propriedades medicinais das plantas para curar diversas doenças. Com base nisso e para integrar essa opção terapêutica aos programas já existentes nas unidades de saúde, a capital cearense conta com Farmácia Viva. Fortaleza possui atualmente 11 farmácias vivas, como esta aqui do posto de saúde Gotardo Peixoto, no bairro Damas, onde a fitoterapia é trabalhada em um espaço multifuncional com diversas vivências e aprendizagens. Em jardins dentro das próprias unidades de saúde, a população conta com o cultivo de diversas plantas medicinais, que impulsionam o conhecimento acerca dos fitoterápicos, além do incentivo e desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Ela é um espaço em que a gente quer que tanto os alunos estejam presentes, como a comunidade esteja presente, para ter esse momento de vínculo, né? Uma parceria do serviço, do ensino e da comunidade. Utilizando a biodiversidade regional, as farmácias vivas resgatam o importante papel dessas fontes medicinais na cura e tratamento de algumas doenças, fornecendo métodos de saúde menos agressivos ao corpo e encontrados facilmente na natureza. Primeiro, a mobilização da comunidade, a conversa com a comunidade, com os próprios trabalhadores em saúde também. Em seguida, a comunidade própria fez essa arte aqui que vocês estão vendo. Em seguida, conseguimos as doações das telhas aqui pelo INPA. O INPA foi muito gentil em fazer essa doação das telhas. E, por último, o papel primordial da Rubifor em estar mandando as mudas para o cultivo. As mudas elas já são todas separadas. Nós temos aqui 3 canteiros. O projeto inicial seriam 6. Mas começamos com 3, né, para início do projeto, e contamos com 130 mudas de 6 espécies diferentes de plantas. Nós temos os 3 canteiros, 2 canteiros altos, que são para as plantas mais baixas, e o canteiro baixo, que é para as plantas mais altas. E assim buscar integrar a comunidade, buscar resgatar essas práticas integrativas do SUS, buscar resgatar a estratégia de saúde da família com a participação da comunidade no cuidado e no plantio das plantas medicinais. Para falar mais sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio Nívia Tavares, que é coordenadora da assistência farmacêutica de Fortaleza. Nívia, bem-vinda ao Papo Saúde dessa semana. Eu queria que você começasse falando, explicando o que é o Farmácia Viva, qual é o objetivo. Bom, a Farmácia Viva, ele é um projeto que ele foi idealizado pelo professor José de Abreu Matos, que foi um professor da Universidade Federal de Ceará, que ele teve uma grande missão de fazer uma catalogação de várias plantas de utilização popular. Então ele ia nas comunidades, ele viajou o Ceará inteiro, ele ia nas comunidades, ele verificava as plantas que as pessoas utilizavam e como ele era professor universitário, então ele levava essas plantas para estudar sobre essas plantas no laboratório da universidade para poder realmente saber se essas plantas elas tinham aquelas indicações para que a população ela informava. Então ele começou a fazer esse projeto, que foi um grande projeto inicialmente de catalogar essas plantas e de identificar a indicação dessas plantas, o uso dessas plantas medicinais, comprovando cientificamente que realmente elas tinham esse uso. E depois ele falava que ele precisava agora levar para a população de volta esse conhecimento científico, até para orientar, para que as pessoas utilizassem aquelas plantas da forma correta. Então daí se idealizou esse programa da Farmácia Viva, que era pegar essas plantas medicinais e ajudar a população a utilizar da melhor forma possível aquelas plantas medicinais que já são de conhecimento da população, mas que às vezes a população ela precisa de uma orientação. Quantas folhas eu vou colocar, qual é a melhor hora de colheita, realmente essa planta, porque a gente às vezes botanicamente tem plantas muito parecidas, né? Qual é a verdadeira, qual não é. Então assim se iniciou esse programa Farmácia Viva, que ele é um programa do estado do Ceará, nasceu aqui no estado do Ceará.
Fortaleza, ela é pioneira, inclusive, na implantação do programa Farmácia Viva. Agora, no mês de novembro de 2021, o programa Farmácia Viva de Fortaleza completou 30 anos. E desde então a gente tem seguido com esse legado da Farmácia Viva de oportunizar dentro do serviço de saúde que as pessoas tenham acesso à utilização das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos. Nive, e aonde essas farmácias elas estão instaladas e como a população faz para ter acesso? Bom, dentro dessa estrutura, né, dessa proposta que foi feita pelo professor José de Abreu Matos, depois virou inclusive uma legislação estadual que cria o programa Farmácia Viva no município, aliás, no estado do Ceará, e que a gente do município adota, a gente tem diferentes tipos de farmácia viva. Então, a gente tem, por exemplo, a farmácia viva tipo 1, que é essa farmácia a farmácia viva que a gente acabou de assistir no VT aí, que é a farmácia que ela tem um horto de plantas medicinais. Então, tem uma horta de plantas medicinais. E aí a gente tem as espécies, essas espécies elas são espécies selecionadas, que têm comprovação científica, que têm comprovação botânica dessas plantas. E essas plantas elas ficam disponíveis para que a população ela possa utilizar a planta in natura. Então a planta é lá para fazer aquele chá, para fazer o lambedor. Então nas unidades de atenção primária à saúde do município, onde a gente tem esses hortos de plantas medicinais, a comunidade ela tem esse acesso a esse horto para ir lá e para pegar aquela plantinha para poder fazer o chá, né? Nessa época, por exemplo, né, uma época de chuva, é uma época que a gente está vendo muitos casos de gripe, resfriados. Então, pegar aquela alfavaca, que a alfavaca é uma das plantas que a gente trabalha na farmácia viva, né, para poder fazer inalação com a alfavaca. Então, essas plantas elas ficam disponíveis lá. Fora as plantas que ficam disponíveis, a gente também tem no município de Fortaleza a produção de medicamentos fitoterápicos, que já é um processo no qual a gente pega essa planta in natura, a gente passa por um processo de secagem dessa planta e a gente produz um medicamento a partir dessa planta. E aí esse medicamento, depois que ele é feito, tem todo um processo de controle de qualidade desse medicamento, ele é colocado à disposição da população através das unidades de atenção primária à saúde, onde a população, através de uma prescrição médica, tem acesso a esse medicamento. Era isso que eu ia perguntar, não é só chegar no posto e pedir o remédio, precisa estar prescrito. Isso, exatamente, porque as pessoas elas têm muito uma ideia, às vezes, né, que é uma ideia que é errada de que, não, mas é de planta e não faz mal. E, na verdade, independente de se o produto ele for feito de planta, sendo ou não, ou se for um produto químico, se for um medicamento, ele precisa de uma orientação de um profissional de saúde para que seja utilizado esse medicamento. Então, por isso que a gente pede que o profissional de saúde ele faça essa orientação sobre como é que deve ser utilizado aquele medicamento e aí por isso precisaria de uma prescrição. Entendi. Nive, explica pra gente um pouquinho qual a importância, a vantagem de eu fazer um tratamento através de um remédio fitoterápico. Bom, a gente pode falar assim como vantagens de utilização do medicamento fitoterápico. Primeiro, a questão do acesso a esse medicamento. Em geral, ele é um medicamento mais barato do que o medicamento alopático, que é esse medicamento químico que geralmente a gente encontra nas farmácias. Ele é um medicamento que ele tem menos compostos químicos, porque quando a gente trabalha com medicamento fitoterápico, né, a gente costuma chamar que a gente trabalha com um complexo fitoterápico, ou seja, a gente faz uma extração de um complexo daquela planta que vai ter aquela ação desejada que a gente está querendo. Então, esse produto, ele é um produto que seria mais natural, digamos assim, então teria menos efeitos colaterais do que quando eu utilizo um medicamento que é um medicamento alopático e é um medicamento que ele deve ser mais acessível para a população do que um medicamento também alopático e é um medicamento que, por ser seguro, por ser barato e é efetivo. Então, essas são as grandes vantagens que a gente tem em relação à utilização deles. Entendi. A comunidade, ela também ajuda na manutenção dessa farmácia? Existe essa troca? Como é que funciona? Pronto, existe essa troca, né? A gente viu, por exemplo, aí o Gotardo Peixoto, mas agora mesmo a gente tem uma experiência de uma outra unidade de atenção primária à saúde, que agora no mês de dezembro, janeiro, eles iniciaram, na realidade, eles
iniciaram um processo de revitalização do horto lá da unidade, que foi na unidade de atenção primária à saúde do Alarico Leite, que a comunidade, os profissionais de saúde, junto com a comunidade, eles se reuniram e aí eles convidam a comunidade para poder participar desse momento de construção e de revitalização desse canteiro, desse horto, dessa unidade. E isso faz parte, inclusive, desse processo de saúde, porque esse processo do cuidar da planta, ele também é um processo terapêutico, né? Porque tem pessoas que se identificam muito com plantar, com cuidar da planta, com regar. Então, para além desse processo só de utilização da planta medicinal, do medicamento fitoterápico, a questão de todo o processo da farmácia viva, seja de utilização dessas plantas em outras práticas integrativas e complementares que a gente tem no SUS, seja a utilização, esse próprio processo do plantar e do cuidar, ele faz parte dentro desse processo de saúde, do nosso cuidado que a gente tem na atenção primária. E que tipo de doença é possível tratar através de medicamentos fitoterápicos e com o auxílio dessas farmácias? Nós temos um elenco no município de Fortaleza, né? Nós trabalhamos com um elenco específico. Basicamente, no nosso elenco, a gente tem os xaropes, que aí a gente, xarope de chambaia ou xarope de guaco, que geralmente são os carros-chefes que nós temos, porque tem uma grande procura da população, que eles funcionam como medicamentos expectorantes. Então, quando a criança ou quando o adulto está com aquela tosse muito cheia, está precisando, né, retirar aquela secreção, então esses medicamentos eles são utilizados, eles vão auxiliar nesse processo de retirada dessa secreção. A gente tem, por exemplo, a pomada de Confrei, que ela é muito utilizada, principalmente hoje no município, em pacientes com diabetes, nos nossos centros de diabetes e hipertensão, o paciente que tem alguma lesão, e aí ele é utilizado porque ela é uma pomada boa para cicatrização. A gente tem o sabonete de alecrim-pimenta, que também é outro bem interessante, porque ele funciona como um antisséptico, então seja para lavagem de alguma região, né, para desinfecção mesmo, nessa época de Covid, por exemplo, ele serve como desinfectante. Então, são alguns dos produtos que nós temos disponíveis, algumas das doenças que nós tratamos. Todos os medicamentos fitoterápicos, eles são pensados para serem utilizados em doenças que são mais comuns na atenção primária à saúde. E aí existe essa orientação da equipe médica de prescrever, quando, né, for o caso, esse tipo de medicamento e não o da farmácia? Isso fica muito. Existe isso, né? A gente já teve algumas capacitações no município para prescritores, voltada para os prescritores, para que os prescritores eles conhecessem esse elenco de fitoterápicos e, inclusive, para que muitos deles são muito sensibilizados. Lá no Alarico Leite, por exemplo, a gente tem já alguns médicos que estão bem sensibilizados, já fazem, já utilizam, já prescrevem medicamentos fitoterápicos. Esse trabalho é sempre um trabalho contínuo, que é um trabalho de capacitação com os profissionais de saúde para essa sensibilização. E lembrar também que não precisa ser só o médico que prescreve. Hoje, fitoterápicos, nós temos uma legislação que ela permite que outros profissionais de saúde, como por exemplo o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o dentista, eles também possam prescrever medicamentos fitoterápicos. E a aceitação é boa? Como é que a comunidade recebe? Quando chega no posto, sai com uma receita para pegar uma folha para fazer um chá, um expectorante feito de fitoterapia? Bom, a comunidade, né, ela tem uma aceitação muito grande do medicamento fitoterápico, tem uma confiança muito grande por todo o histórico que a gente já tem no município de Fortaleza em relação às farmácias vivas e à fitoterapia. A gente tem, inclusive, uma cobrança muito grande de que a gente precisa ter um número, uma produção maior desses medicamentos fitoterápicos, porque realmente nós temos essa demanda da população desse medicamento fitoterápico. E existe aí projeto para ampliar esse serviço, esse atendimento? Isso, nós estamos fazendo um projeto, nós na realidade fizemos no ano passado um projeto que submetemos a um edital de financiamento do Ministério da Saúde. O município de Fortaleza ele foi contemplado com esse projeto, que é um projeto que ele vai trazer recurso financeiro para que justamente que a gente possa ampliar o número, a oferta de medicamentos que a gente tem hoje na rede de medicamentos fitoterápicos. Hoje a gente tem em torno de quantos medicamentos?
Hoje nós trabalhamos com 5 produtos e aí nós estamos hoje distribuindo esses produtos para as 16 unidades de atenção primária e a nossa intenção é que a gente consiga, por meio desse projeto, a gente consiga regularizar essa oferta do medicamento, assim como ampliar para 116 unidades de atenção primária à saúde, assim como o centro de atenção psicossocial, a gente consiga ampliar esses medicamentos para que todas as unidades do município possam ter disponíveis para a população um medicamento fitoterápico. Você citou aí a questão do atendimento psicossocial. Aí me veio à mente, pessoas assim com depressão, com alguma doença psicossomática, podem também ser tratadas com esse medicamento fitoterápico? Pode. A gente tem no nosso elenco hoje o Elixir de Cidreira, que na saúde mental esse é um medicamento que é o nosso carro-chefe. E o Elixir de Cidreira, ele é muito utilizado nos casos de ansiedade. Então, antes da pessoa utilizar um medicamento lá, né, da farmácia e tudo, aí então a gente faz essa prescrição com esse medicamento. Inclusive, existem estudos que já comprovam que pessoas que têm esses casos de ansiedade já conseguiram deixar de fazer a utilização do medicamento alopático, do medicamento da farmácia e conseguiram ter uma boa condição de vida, estabilizar sua condição utilizando esse elixir. Mas aí, por isso que é importante a gente sempre ressaltar a importância da prescrição médica, a importância da orientação dos profissionais de saúde, para que a gente possa fazer esses tipos de terapêutica, como por exemplo na saúde mental com o Elixir de Cidreira. Tá ótimo, então. Nívia, muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vinda ao Papo Saúde, viu? Eu que agradeço pelo convite. Tá ótimo. O Papo Saúde fica por aqui. Você continue acompanhando a programação da TV Terra do Sol e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.